Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que cogita encerrar o contrato de Raheem Sterling. Obviamente isso ainda depende de chegar em um acordo com o jogador, né, para pagar o salário que resta ou parte dele. E obviamente aí o jogador teria que aceitar isso, né? É uma situação muito incômoda, muito ruim e que possivelmente torna-se a pior contratação da história do Chelsea. Nenhuma contratação vai superar isso, porque ele foi contratado a peso de craque e pago a salário de craque e basicamente foi colocado, né, assim, na segunda temporada dele para fora do clube porque eles decidiram que Mudryk e Sancho eram opções melhores para jogar na ponta esquerda do que ele. Vocês têm ideia disso, né? O Jadon Sancho, que tá vivendo uma fase aí na carreira de tentar achar seu futebol de volta, ele foi considerado mais útil que o Sterling. E foi, inclusive, né? Os números do Sancho na temporada que ele teve no Chelsea emprestado foram melhores do que o do Sterling, né? E aí, a gente também tem o Mudryk, né? E o Mudryk acabou sendo suspenso por doping, a gente não sabe o que vai ser dele lá no Chelsea, né? Cara, até ele foi considerado, não, ele é melhor do que o Sterling para ficar no clube, né? E eu concordo com essa decisão. E assim, agora a gente chega nessa temporada, nenhum clube fez uma oferta pelo Raheem Sterling. Ninguém se propôs a oferecer um empréstimo, ninguém quis pagar uma taxa de transferência menor que seja, ninguém quis assumir esse risco. É um atleta de 30 anos de idade, tipo assim, não era para estar numa idade que assim, o futebol já o abandonou, entende? O Lewandowski agora parece até que tá começando a chegar nesse estágio, né? Mas, pô, com 36 anos marcou mais de 40 gols na última temporada, né? Não era para ser, tipo assim, pro Sterling aos 30 o futebol te abandonou. Mas tá meio que nesse caso porque muitos clubes já abandonaram a ideia de ter o Sterling em sua equipe. E talvez a única maneira de conseguir fica livre de contrato e pronto. Mas aí que vem a questão que a gente que não quer calar, né? Porque assim, o Chelsea não conseguiu vender o cara nem para a Arábia Saudita, como conseguiu com o Kalidou Koulibaly e vários jogadores que não faziam parte dos planos, como é o caso do João Félix, né? E assim, o Chelsea tem no Sterling o que para mim é a pior transferência da história do clube, pelo aspecto de que vão ter que pagar para ele ir embora, tipo, todas as contratações ruins que o Chelsea teve, eles conseguiram vender. Fernando Torres, que acabou sendo uma decepção, venderam, se não me engano, para o Atlético de Madrid. O Tchevchenko também foi vendido, né? Assim, nem acho que foi tão horrível, já estava mais a fase final da carreira, né? Óbvio que quando você contrata um vencedor da Bola de Ouro, você espera que o cara seja um grande destaque, né? Mas não aconteceu, né? E assim, mesmo transferências horríveis como Bakayoko, Drinkwater, assim, você tinha alguma expectativa de que seriam estrelas gigantescas dentro do Chelsea? Óbvio que são marcas negativas, né? Quando você para pensar em transferências, que elas são horríveis, mas nunca foram craques, nunca foram grandes destaques. O Sterling já foi. Mas até a gente olha, por exemplo, Christopher Nkunku deixou a desejar. O Chelsea ainda conseguiu mais de 30 milhões de libras vendendo ele, né? O Nicholas Jackson nem entra nessa lista de piores transferências, porque ele foi contratado barato, ele jogou mal na maior parte do tempo, mas pode ser vendido pelo dobro do que eles pagaram. Afinal, essa transferência é um sucesso, que é difícil de explicar. Mesmo que ele não se acione, né, a opção de compra lá, ele já rendeu 15 milhões de libras só no empréstimo. Então, assim, é impossível o Chelsea ter prejuízo com essa negociação. Uma hora vende. Então, assim, o Chelsea, ele tem um histórico de transferências que podem ter sido consideradas horríveis, etc. Mas o Sterling é pagar 50 milhões de libras, salário, assim, que é o quinto maior da Premier League atualmente, 325 mil libras por semana. E aí chega a 2 anos do fim do contrato, ninguém se dispõe a contratar ele, e você tem que pagar para ele ir embora. Cara, imagina isso, né? Tipo, é um negócio, assim, muito desagradável. Mas agora tem que chegar em um acordo com um cara que, assim, se ele não aceita, se ele quer ficar 2 anos parado recebendo o dinheiro dele, ele vai tirar do Chelsea, sabe quanto dinheiro? 33 milhões e 800 mil libras. 33 milhões e 800 mil libras, porque o salário anual do Sterling é 16,9 milhões de libras. Se não me falha, é isso, né? Memória, o que assim, são, se não me engano, 52 semanas no ano. E aí você tem essa questão de 325 mil libras por semana, você consegue chegar a 16 milhões e 900 mil libras, né? Para pensar que o Chelsea não contratou o Osimhen porque ele custava 12 milhões de libras, é a nova política salarial até para tentar evitar o Sterling. Não vê que é impossível o Osimhen virar algo catastrófico como o Sterling está sendo, né? Mas a verdade é que assim, é uma transferência que já era ruim na ideia inicial, né? Já não era craque, não devia ser pago um craque, esse tipo de coisa, já estava em declínio nítido. A questão é que ninguém imaginava que seria nesse ponto. E assim, o Sterling tem que decidir o que é da vida também. Será que ele vai lutar para receber cada centavo dele? Ou ele
vai sentar no contrato, ou ele aceita receber uma parte menor disso. O Chelsea está querendo pagar, no momento, 10 milhões de libras, deixa ele livre de contrato, ele assina com qualquer clube que ele desejar, né? Aí, ok, né? Mas aí a verdade é que também temos que chegar em outro assunto. Qual é o salário que o Sterling vai aceitar para ir para uma nova equipe, né? Que cedo ou tarde, daqui a 2 anos, quando o contrato dele no Chelsea se encerrar, ou, por exemplo, né, tipo assim, quando ele rescindir o contrato, né, ele vai ter que assinar com outro clube, se ele quiser continuar com o objetivo dele. Ele diz que ainda se vê capaz de ir para a seleção inglesa, né? Assim, ele vai ter que, de alguma forma, aceitar um contrato muito menor do que antes, porque é a nova realidade, a não ser que ele vá, como eu disse, para a Arábia Saudita ou para a Turquia. Mas, como ele não quer ir para lá, ele vai ter que aceitar o salário menor para ficar ainda na Premier League. Eu acho que alguém, obviamente, vai se dispor a contratá-lo, nem que seja um Everton, nem que seja um time desses, né? Mas a questão é, ele vai aceitar isso, né? Tipo, eu fico perguntando, é isso. O Sterling, ele vai aceitar que hoje ele não é um jogador tão valioso quanto antes? Porque se na cabeça dele ele ainda é um jogador de seleção inglesa, ele talvez se ache no direito de receber um salário enorme ainda. Então, é uma situação horrível para o clube, horrível para o atleta. Não pense que isso não é ruim para o Sterling, porque é um jogador que há pouco tempo atrás, né, tipo 4, 5 anos, estava sendo um dos principais destaques do futebol inglês, né? Talvez nem tanto, né? Mas ainda assim, é um jogador do time do City, do Pep Guardiola, etc. Hoje o cara tá aí, tipo, podendo ter um contrato rescindido, porque o clube prefere pagar imediatamente mais de 10 milhões de libras pro cara do que ter ele no clube mais um mês ou 2 meses ali, parado, encostado, recebendo essa grana toda. Então, vamos ver o que acontece. Mas a verdade é que só o fato do clube cogitar encerrar o contrato do Sterling mostra o ponto da carreira que ele chegou tão rápido, aos 30 anos de idade, vivendo esse tipo de situação. Então, a ver o que vai acontecer, mas situação, obviamente, para o Sterling nada agradável. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.